Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Nós estamos na lição Conduzindo o Filho à Salvação. Hoje nós vamos entrar no nosso segundo tópico: como conduzir meu filho à salvação. Nós estamos falando da salvação dos nossos filhos, tirando eles do pecado e levando eles para a presença de Deus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Isso é um fato que não pode ser mudado e a única maneira de sermos salvos, aí eu coloco no geral, tanto pais como filhos, só existe esse meio para sermos salvos, que é Cristo Jesus. Então nós vamos ver como conduzir meu filho à salvação. Há algumas verdades básicas que consideramos essenciais para que a fé cristã seja sincera e autêntica. Por isso, desde cedo é importante que os pais as ensinem aos filhos, a fim de torná-los sábios para a salvação, como foi com Timóteo. Então, há coisas que nós temos que, desde a infância, ensinar os nossos filhos com relação à palavra de Deus, a Deus e a Cristo Jesus. E qual é o papel fundamental, tanto da palavra de Deus como do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós, pecadores. Então nós vamos ver estas verdades básicas que são essenciais para a fé salvadora, para que possamos ser salvos em Cristo Jesus. Timóteo é o nosso exemplo. Segundo Timóteo 3,15, que nós já estudamos, diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, a palavra de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Então você vê Paulo falando a Timóteo que desde a infância ele foi educado, ensinado na palavra de Deus. E esta palavra deu sabedoria para entender que pela fé em Cristo Jesus ele seria salvo. Então é desta forma que nós temos que trabalhar na vida dos nossos filhos, ensinando desde a infância a palavra de Deus. E pela palavra de Deus eles vão se tornar sábios para crer em Cristo Jesus e ser salvo. Então nós vamos ver algumas dessas verdades bíblicas. A primeira verdade que nós vamos estudar hoje é noções básicas sobre o pecado. Desde a infância, as crianças devem aprender o que é pecado, se afastar do pecado para ter uma vida pela fé em Cristo Jesus santificado, fugindo de toda aparência do pecado. Então nós vamos ver essas noções básicas sobre o pecado. Todos nós nascemos e somos concebidos em pecado. Então, desde a infância, a criança deve ser ensinada sobre o que é pecado. Quem fala isso, que nós nascemos e somos concebidos em pecado, é Davi. Davi fez a oração do Salmo 51, no verso 5 ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos em pecado e somos concebidos em pecado. Então, desde o nosso nascimento, nós já nascemos com o pecado em nossa carne. Mas então, o que é pecado? Nós vamos ver justamente isso. O que é pecado? Pecado, bem simplificado, é tudo o que desagrada a Deus. Pecado é tudo quando vai contra a vontade, contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus. Tudo isso é pecado. Ou seja, desobedecer à palavra de Deus. O pecado de Adão e Eva, nada mais, nada menos, foi que eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. E isso gerou pecado em toda a humanidade. Todos nós nascemos com essa semente da desobediência. E somos desobedientes à palavra de Deus e desagradamos a Deus.
Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Depois que Davi falou que ele nasceu em pecado, foi concebido em pecado, ele diz, eu pequei, eu desobedeci. Então, ele nasceu em pecado e agora ele assume que ele é pecador, fazendo o que era mal perante os olhos de Deus. Em 1 João capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, é a desobediência da palavra de Deus. Então, tudo que desobedece à lei de Deus, à palavra de Deus, é pecador, é pecado. Qual é a consequência do pecado? Então, se nós nascemos em pecado, se fomos concebidos em pecado, e nós somos desobedientes à palavra de Deus, qual é a consequência? Quando Deus deu a ordem a Adão e Eva para não comerem do fruto, ele diz, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Ou seja, a consequência do pecado é justamente o pecado nos separa de Deus. A morte significa separação. Então, por causa do pecado, somos separados da presença de Deus. E isso fica bem claro em Isaías capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, as nossas transgressões, os nossos pecados nos separam da presença de Deus. E tem mais. Em Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Então, a consequência do pecado é a morte, é a separação entre nós e Deus. E Paulo vai mais longe. Ele pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? Se estamos mortos em nossos delitos e pecados, quem nos separará, né, do corpo, ou quem vai livrar-nos do corpo desta morte? Romanos capítulo 6, 23 e Romanos 7, versículo 23. Então, a consequência do pecado é a morte. Se estamos e vivemos para o pecado, estamos mortos para Deus. Estamos vivos para o mundo, mas mortos para Deus. Quem são os pecadores? Quem são os pecadores? São somente aqueles que desobedecem à lei de Deus? Então, mas quem que obedece à lei de Deus? Se nós formos olhar quem são os pecadores, nós vamos ver que todos somos pecadores. Não há um homem que não peque. Então, não existe nenhum ser humano que andou por sobre esta terra que não peque, a não ser Cristo Jesus, o único que veio, pisou nessa terra e não pecou. Mas entre os humanos, nós vamos ver em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O sábio está dizendo isso. Por mais que o homem seja bom, pratique o bem, procure fazer a justiça, ele é pecador. Ele, de uma maneira, ele vai desobedecer a palavra de Deus. E tem muito mais. Em 1 João capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, se nós dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Se estamos mentindo, somos pecadores. Como ensinar sobre o pecado aos filhos? Como que eu vou ensinar sobre o pecado aos filhos? De 0 a 5 anos e de 6 anos para cima. Então nós vamos ver alguns detalhes que podem fazer total diferença na vida dos nossos filhos desde o nascimento. Como falar sobre o pecado com filhos de 0 a 5 anos? Primeiro, converse com ele. Mas ele não vai entender de uma maneira
peculiar, eles vão entender e vão crescer com essa semente do que é pecado. Nomeie o pecado que o seu filho cometeu. Explique que birra é pecado, que gritaria é pecado, desobediência é pecado. Fale isso com seus filhos. Ah, não fale que é feio, que é isso. Não, fala, olha, isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Segundo, chame de pecado o que é pecado. Não diga, isso que você está fazendo é feio, isso que você está fazendo é errado. Não é desta forma. Fale, isto é pecado. Você está dando birra, você está desobedecendo, isto é pecado. Fale que é pecado. Ensine que Deus não gosta do pecado, que fica triste com o pecado. Né? Diga que quando ele peca, você e Deus se entristecem. Fala para a criança, fale para o filho, olha, isso é pecado. Isso entristece a Deus, entristece papai e mamãe. E assim você vai estar ensinando a criança de 0 a 5 anos o que é pecado e qual é a consequência do pecado. E de 6 em diante, nomeie o pecado que ele cometer, explicando para ele o que é pecado. Se ele mentiu, é pecado. Se ele desobedeceu uma ordem que o pai e a mãe deu, é pecado. Fala, olha, você desobedeceu. Falou para não pegar e você pegou. Falou para não fazer e você fez. Então você desobedeceu uma ordem do pai e da mãe e isto é pecado. O que é pecado? Desobediência. Explique que o pecado faz separação dele com Deus. Dê diversos exemplos práticos de pecado. Mentir é pecado, falar mal do coleguinha é pecado, desobedecer a professora é pecado, desobedecer os avós é pecado, desobedecer a palavra de Deus é pecado. Então dê diversos exemplos práticos de pecado. E por último, ajude-o a identificar e assumir o pecado que cometeu e a buscar o perdão de Deus. E se foi com alguém que ele fez algo errado, ensine ele a pedir perdão, a buscar o perdão com o próximo. Assim você vai estar ensinando e educando seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Então hoje nós vemos a primeira noção básica sobre o pecado, né? E amanhã nós vamos continuar falando sobre como conduzir meu filho à salvação, ensinando sobre ele verdades que precisam ser ensinadas. Então o que nós aprendemos hoje? Quais as verdades básicas para ensinarmos aos nossos filhos? A primeira nós já vimos, as noções básicas sobre o pecado. E amanhã nós vamos continuar com mais verdades que temos que ensinar para os nossos filhos para conduzir eles à salvação pela fé em Cristo Jesus. Então o que nós vimos? O que é pecado? Qual é a consequência do pecado? Quem são os pecadores? E como ensinar sobre o pecado aos filhos de 0 a 5 e de 6 em diante. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, aplique esta palavra em nós, pais, para que possamos fugir de toda aparência do pecado, ensinando com o nosso exemplo que quando nós erramos, chegamos diante do Senhor, nos arrependendo do pecado, pedindo perdão e não cometendo mais o pecado que foi arrependido, confessado e alcançando o perdão que vem do Senhor. Ensine a ensinar os nossos filhos, ó Pai, sobre o pecado e o que o pecado faz com a vida, ó Pai, do pecador e na relação com Deus e na relação com os próprios pais. Ensine, Senhor Deus, a inculcar na mente dos nossos filhos que o pecado separa eles do Senhor e que precisam, Senhor Deus, viver uma vida santa e reta diante de Ti. Afasta do nosso coração toda a ira, todo desgosto, toda tristeza, toda angústia e que reine a alegria de viver em comunhão profunda com o Senhor. Abençoe cada família, sustenta-os debaixo da Tua graça.
é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.